Oi, bom dia. Meu nome é Caroline, faço parte da Igreja de Cristo daqui de Salvador e gostaria de dar um bem-vindo a todos. Em especial, dizer aos meus irmãos que estão morrendo de saudades, dar um bem-vindo aos familiares e amigos que estão aqui hoje. Queria convidar vocês a curtir, compartilhar e se inscrever nas nossas redes sociais, tanto do Facebook quanto do Instagram e aqui na página do YouTube. Não esqueçam de curtir os nossos vídeos das pregações. Isso vai nos ajudar a chegar ao máximo de pessoas possíveis, né? Então, sempre que vocês gostarem de algum culto, podem compartilhar para que outras pessoas recebam a palavra de Deus. E também quero animá-los a separar o pão e o suco para a nossa ceia. Tenham um bom culto. Olá, irmãos e irmãs, vamos louvar ao nosso Deus com a canção A Único. Bom dia, igreja. Esse é o momento da nossa Santa Ceia. O importante é que nesse momento aqui, antes até de iniciarmos o culto, como nós fazemos aqui em casa, eu e minha família, nós já antes do início do culto separamos o pão, o suco de uva, o pão que representa o corpo de Cristo, foi entregue na cruz por nós,
e o suco de uva, que representa o seu sangue, que foi derramado por nós. Então, dessa forma, é quando celebramos e renovamos a nossa aliança com Deus, quando tomamos a ceia. É importante você já deixar pronto, para no momento da ceia a gente possa, como igreja como um todo, a gente possa estar comungando desse momento. Mas, antes da gente tomar a ceia e reafirmarmos nossa aliança com Deus, mediante do pão e do suco de uva, nesses elementos que representam o corpo e o sangue de Cristo, eu gostaria de compartilhar uma escritura com todos, que fica lá em 2 Coríntios 5, 18 ao 20. Fala assim: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Amém. O maior sonho de Deus, há muito tempo eu pensei que era o de salvar a humanidade. Mas na verdade, salvar a humanidade é um desejo dele. E a salvação, na verdade, é simplesmente o caminho que ele encontrou para se relacionar conosco. Restaurar o relacionamento conosco que ele havia perdido quando o homem permitiu que o pecado entrasse no mundo. O maior sonho dele, na verdade, não é simplesmente a salvação. Na verdade, ele quer se reconciliar conosco. Em outra versão fala, ele quer fazer de nós, que éramos inimigos, amigos dele. Imagina, irmãos, que privilégio nós temos. Deus, na sua superioridade, na sua santidade, lá do alto, ele olha para nós humildemente e manda esse recado, essa mensagem para nós nessa manhã. Eu quero ser o seu amigo, eu quero me reconciliar contigo. E para isso foi necessário o sacrifício de Jesus na cruz, e para isso foi necessário essa dor, para poder ele demonstrar o amor dele por nós e a expectativa que ele tem sobre o sacrifício de Jesus de reconciliação conosco. E ele ainda nos fez embaixadores e embaixatrizes dessa reconciliação, da gente poder levar essa mensagem para mais pessoas e dizer para elas: Jesus te ama, e Deus quer ser seu amigo, ele quer se reconciliar contigo, ele quer perdoar os seus pecados. E nesse momento da Santa Ceia a gente tira para refletir nisso, nessa restauração que Deus estabeleceu conosco através do sacrifício do seu Filho. E fazemos, quando vamos comer do pão e tomar do vinho, fazemos desse momento aqui a lembrança de tudo isso que foi feito exclusivamente para nos tornarmos amigos de Deus. Vamos fazer uma oração. Amado Deus, Pai, obrigado, Deus, porque o Senhor, Deus, traçou esse plano tão incrível, Deus. Pai, que nenhuma pessoa poderia imaginar um plano tão melhor do que esse, Deus. E tão humilde, Pai. Quando o Senhor, Pai, entrega teu próprio Filho na cruz, Deus, como demonstração do seu amor por nós. Porque assim o Senhor queria restaurar a comunhão que um dia foi perdida, Deus. Quando o homem permitiu que o pecado entrasse no mundo, quando nós permitimos que o pecado entre em nossa vida, Deus,
aí o Senhor entrega o teu filho na cruz por nós, Deus. Obrigado, Deus, pelo sangue de Jesus. Obrigado pelo seu corpo e obrigado por esse sacrifício, Pai. Eu te oro agradecido por tudo, em nome do teu filho amado, Jesus Cristo. Amém. Nosso Pai, nosso amado, quando olho para trás, vejo tudo que passou, das feridas do pecado, o teu sangue me livrou, fez-me nova criatura, pois me espelho no Senhor, que nos cuida com a ternura de teu braço protetor. Senhor, eu estou aqui, ó Pai amado, eu quero te adorar. A minha vida eu entrego pra servir. Senhor, eu estou aqui. Teu Espírito é tão forte, traz coragem e fervor, pois Jesus venceu a morte, enfrentando tanta dor. Teu amor é minha cura, nele eu posso descansar desta vida insegura. O Senhor é o meu lugar. Senhor, eu estou aqui. Ó Pai amado, eu quero te adorar. A minha vida eu entrego pra servir. Senhor, eu estou aqui. Senhor, estou aqui. Ó Pai amado, eu quero te adorar. A minha vida eu entrego pra servir. Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu estou aqui. Bom dia, igreja. Bom dia, amigos e irmãos. Como estão vocês? Espero que todos estejam bem. Eu sou a Luciana, da Igreja de Cristo de Salvador, e gostaria de compartilhar uma escritura com vocês para o nosso tempo de oferta. A escritura fica em Mateus, capítulo 6, do versículo 25 ao 33. Gostaria de ler com vocês. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observe as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo, que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Então, essa escritura é bastante animadora,
nos inspira, nos encoraja a confiar em um Deus que está sempre atento às nossas necessidades, que está sempre atento às nossas carências, sejam elas físicas, emocionais, espirituais, financeiras. Deus está atento a tudo que nós precisamos e Ele nos promete que vai nos suprir. Eu sei que diante dessa pandemia que nós estamos enfrentando, é natural a gente ter medo, insegurança, ansiedade, mas quero muito animar cada um de vocês a confiar que Deus está atento, que Deus vai cuidar, que Ele vai suprir. Assim como Ele supre a necessidade dos pardais, assim como Ele veste os lírios dos campos, Ele vai cuidar de nós e nossas necessidades. Quero muito encorajar cada um de vocês a confiar no amor perfeito de Deus e, confiando nesse amor, chamar vocês a ofertarem o tempo de vocês para conhecer cada vez mais de Deus, ofertarem momentos e palavras de gratidão, convívio uns com os outros e ofertarem do seu salário, aquilo que vocês ganham. Separem um dízimo, ofertem para Deus como sinal de gratidão, tá bom? Quero encerrar com vocês fazendo uma pequena oração. Querido Deus, eterno Pai, muitíssimo obrigada porque o Senhor é um Pai que supre as nossas necessidades, que está atento a tudo que precisamos e derrama infinitas bênçãos em nossos lares, em nossas famílias, em nossas vidas. Pai, por favor, fica com nossos corações, acalma-nos, nos dá a fé de que necessitamos, nos dá a confiança de que o Senhor está sempre atento a tudo que precisamos. Eu te oro infinitamente grata, em nome do teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Vamos louvar o nosso Deus. Bom dia, irmãos. Amém. Vamos acumular tesouros no lugar certo. Ah, 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 ah. Deus, olha o mundo do céu e observa a gente a viver. Será que Ele vai encontrar alguém que haja com bondade? Deus, olha o mundo do céu e examina nossos corações. Será que Ele vai encontrar alguém que o ame de verdade? O que Ele vê, o que Ele vê quando olha pra você? O que Ele vê, o que Ele vê em você? Deus, olha o mundo do céu e observa a gente a correr. Será que Ele vai encontrar quem lhe dê prioridade? Deus, olha o mundo do céu e examina nossas intenções. Será que Ele vai encontrar adoração com sinceridade? O que Ele vê, o que Ele vê quando olha pra você? O que Ele vê, o que Ele vê em você? Diga o que Ele vê. Cada palavra de louvor, viver aos pés do Criador, demonstra fé e Deus verá. Entendemos o seu amor, porque passar o tempo ao léu, há tanto que plantar e semear, pois a colheita virá. Acumule tesouros no céu, acumule tesouros no céu. Deus, olha o mundo do céu e quer nos livrar de ilusões. Será que Ele vai encontrar alguém com fé e humildade? Deus, olha o mundo do céu e entende a nossa dor.
da sua proximidade. O que ele vê, o que ele vê quando olha pra você? O que ele vê, o que ele vê em você? Diga o que ele vê. Cada palavra de louvor, viver aos pés do Criador, demonstra fé e Deus verá. Entendemos o seu amor, porque passar o tempo ao léu, há tanto que plantar e semear, pois a colheita virá. Acumule tesouros no céu, acumule tesouros no céu. O que ele vê na sua vida, me diga o que ele vê. O que ele vê na sua vida, me diga o que ele vê. O que ele vê na sua vida, me diga o que ele vê. O que ele vê na sua vida, me diga o que ele vê. Bom dia a todos! Como é especial estarmos juntos nessa manhã para louvarmos ao nosso Deus, poder adorarmos o nosso Deus juntos. Muito bom, obrigado pela presença de cada um e eu quero chamar a todos a fazermos uma oração. Vamos orar juntos. Nosso bom Deus, muito obrigado, Senhor, por estarmos juntos, mesmo que online, e poder estudar a Tua Palavra. Saber a vontade do Senhor para as nossas vidas. Dar sempre um coração de obediência a Cristo Jesus. Seguirmos a Cristo. Que nosso prazer seja adorar ao Senhor. Obrigado por cada um que está assistindo. Que o Senhor toque nossas vidas. Obrigado pelas nossas famílias. Protege a todos nós, Pai. Do vírus, da coronavírus que tem assolado o mundo todo. Protege a tua igreja, Pai. Agradecemos ao Senhor por o Senhor cuidar de nós. Obrigado por cuidar da minha família e da família de todos. Eu oro a Ti, agradecido, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então eu quero chamar a todos nós a lermos a palavra de Deus nessa manhã em João capítulo 21. E o tema da nossa aula de hoje é a grande pescaria. Vamos ver essa passagem em João 21, começando no versículo 1. Vamos juntos. João 21, versículo 1. Diz assim: Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades. Foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram: Nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco. Mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia. Mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: Filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse: Lance a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois o havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia.
Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus: traga alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu? Sabia que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Essa passagem é incrível, é maravilhosa, porque a gente vê aqui os discípulos de Jesus estavam juntos com um propósito. Haviam ali cerca de 7 amigos, 7 irmãos, Pedro com mais os seus irmãos ali juntos, e eles talvez estavam num momento de apostasia na sua vida, sem sonhos, sem um propósito, porque Jesus havia morrido, e eles estavam pensando o que eles iam fazer. E Pedro talvez queria ficar sozinho e orando, pensando um pouco o que ele ia fazer na sua vida, refletir, meditar um pouco em tudo que tinha acontecido. E Pedro diz então: eu vou pescar. Olha, quando você diz assim, eu vou pescar, é porque você quer estar sozinho. Lugar para meditar, pensar e orar, talvez na melhor local, na beira de uma água, de um rio ou de um mar, meditando, pescando e pensando no que você vai fazer. Mas os seus amigos disseram: não, nós vamos com você. Eles não perguntaram: posso ir? Dá pra gente ir? Não, amigos são assim, né? Eles falam: eu vou, tamo junto, vamos lá. E assim eles fizeram. Eles entraram no barco e foram como uma família, né? Como amigos mesmo. E foram pescar. Eles estavam unidos, né? Eles estavam juntos. E quando Pedro falou que iria pescar, eles também estavam juntos no mesmo pensamento, na mesma vontade, naquele momento que Pedro estava falando. E é interessante que eles voltam então a pescar. Por quê? Era a profissão deles antes deles ser discípulos. Jesus chama esses mesmos homens, vocês podem ler em Marcos capítulo 1, do versículo 16 ao 20, Jesus estava andando na beira desse mesmo mar e ele chama os discípulos para seguir a ele e que ele iria fazer desses homens pescadores de homens. Eles eram homens pescadores, sabiam pescar muito bem, mas eles estavam com a fé abalada, eles estavam com propósito, sem propósito, sem foco, por causa do que havia acontecido com eles. Eram grupos de amigos e irmãos que estavam passando pelo momento de dificuldade em sua fé. E me chama muita atenção aqui nesse capítulo que a gente leu, nesses versículos, é que os discípulos, percebendo talvez que Pedro estava tão abatido e abalado com tudo que tinha acontecido e queria talvez se isolar, pescar sozinho, eles não deixaram Pedro ficar sozinho. Ele foi com eles e junto eles foram pescar. Observando melhor essa escritura, no versículo 3, fala que eles passaram a noite toda pescando e não pegaram nada. Não tem coisa mais frustrante para um pescador do que passar uma noite toda pescando e não pegar nada. Não pegar nada de dia já é ruim, né? Você pesca ali de dia, mas é de dia, você está vendo tudo, tem uma visão, a claridade do dia, você até fica tranquilo, mas a noite toda não pescar, para um pescador, ele não tem muita história para contar, porque o pescador gosta de contar dos tamanhos dos peixes, como foi aquela noite, a quantidade de peixe que eles
haviam pescado. Porém, Jesus então aparece a esses discípulos no versículo 4 que a gente acabou de ler. De repente Jesus aparece na praia e está lá com eles e fala com eles, porém eles não reconhecem Jesus. Eles não sabem quem é aquele homem que apareceu ali bem cedo. E então Jesus pergunta para eles: vocês têm alguma coisa para comer? E eles respondem: não temos nada para comer. Olha, não tem coisa mais triste do que você estar com fome, ou você chegar num lugar, numa casa, numa região, e alguém dizer para você que não tem nada para comer. É triste, isso mostra que a situação estava difícil e ruim. Eles não tinham nenhum punhado de farinha para comer. Em outras situações na Bíblia a gente vê que pessoas tinham farinha para comer, né? A viúva, quando Elias foi falar com ela, ela tinha pouco de farinha para comer. Eles não tinham nada para comer naquele momento. E eu fico lembrando de mim, na minha vida, a minha família, quando a gente passou por uma fase em nossa vida, como família, que eu lembro minha mãe uma vez dizendo que a gente só tinha naquele dia farinha para comer. Então estava melhor do que eles que não tinham nada, né, para comer. Mas eu lembro a minha mãe muito criativa, pegando mamão verdes, num pé de mamão que tinha no fundo, né, do quintal da casa, e ela corta esse mamão em cubos pequenos, em pedaços pequenos, e faz um caldo com aquele mamão verde, com cheiro verde, com sal, caldo, né? Ficou bem legal e a gente comeu com farinha, bem feliz. Eu fiquei lembrando, eles não tinham nada para comer, e lembrei dessa situação que nós passamos como família e como a gente deu um jeito e com a farinha que a gente tinha, a gente conseguiu matar a nossa fome. E eles não tinham nada para comer. E aí Jesus fala no versículo 6 para eles, né? Para eles jogar a rede do lado direito do barco. Interessante a forma como Jesus se dirige a eles. Jesus fala: joga a rede do lado direito. Era específico. Jesus não falou para eles: joga a rede na frente, ou atrás de vocês, ou do lado esquerdo do barco. Não, é do lado direito do barco. Não era o lado direito deles, né? Tinha a direção específica para eles fazerem. Por que Jesus faz isso? Por que Jesus dá a direção específica para eles? Jesus faz isso para também ver o nosso comprometimento, nosso nível de obediência e de fidelidade às direções, às diretrizes que Deus dá para nós. E o que chama a atenção aqui é que eles fizeram exatamente como Jesus falou. Jesus falou: se você jogando a rede do lado direito do barco, vocês encontrarão peixes. O que eles fizeram? Eles lançaram a rede do lado direito do barco, como Jesus havia falado. E eles conseguiram pegar grande quantidade de peixe. Eles nem conseguiam recolher a rede de tantos peixes que eles tinham pego naquele momento. O que a gente aprende aqui? Que a obediência é algo que determina muito para o sucesso da nossa vida. Quando a gente se determina a obedecer a Deus, a obedecer a palavra de Deus, a viver em fidelidade à palavra de Deus, o sucesso em nossa vida vem. O sucesso espiritual, o sucesso em todas as formas, porque a gente confia em Deus. E nos meus 31 anos como cristão, nunca vi um cristão que obedece a Cristo fracassar. Nunca vi um cristão que obedece a palavra de Deus dar mal na sua vida, ou ele não conseguir viver uma vida feliz, uma vida de paz, uma vida de conformidade, porque ele obedeceu. Nunca vi e nunca vou ver
porque a palavra de Deus é fiel. E esses pescadores, eles tinham muitos motivos para não obedecer a Jesus. Lembram? Eles eram profissionais da pesca, esses homens tinham a experiência de pesca. Quando Jesus convidou esses homens, eles estavam pescando, sabiam o que era pescar e ter a experiência de estar no mar, poder pescar. Eles sabiam tudo, eles podiam dar desculpas dizendo que, olha, não dá, a gente já conhece esse mar de ponta cabeça, sabe tudo e infelizmente não é hoje, vamos embora, né? Talvez eu e você falaríamos isso facilmente, mas eles não. Eles obedeceram e a coisa aconteceu. Agora vamos pensar, por que deu tudo certo aqui nesse momento? Por que eles conseguiram ter sucesso? Se a rede era a mesma, o barco era o mesmo, o mar era o mesmo, não tinha mais, era o mar da Galileia, né, ali onde eles estavam. As pessoas, os personagens eram os mesmos. Eles estavam cansados, porque passaram a noite toda ali pescando. E a pergunta é, o que mudou? Escreva aí no chat, por que deu certo? O que mudou? Eu vou dar aqui um tempinho para você escrever. O que mudou que deu tudo certo? Diga aí, você com certeza sabe a resposta e pode encorajar uns aos outros. Eu vou dizer para você que o que deu certo aqui foi Jesus estar com eles e eles ouvirem a Jesus e obedecer o que Jesus estava falando para eles. Foi isso que deu certo. E isso também dá certo em nossas vidas. Quando a gente tem Jesus do nosso lado, quando a gente decide ouvir a palavra de Deus, o Espírito de Deus, e a gente decide a obedecer a palavra de Deus, não tem como não dar certo. E outra coisa que me chama a atenção aqui no caráter desses homens, que eles foram rapidamente a obedecer. Quando Jesus falou, eles logo foram sem questionar, eles obedeceram sem demora a Cristo Jesus. Era o coração desses homens. Quando Jesus chamou esses homens em Marcos 1, versículo 16 ao 20, a gente lembra muito bem que eles estavam pescando e eles deixaram as redes, largaram as redes, largaram os empregados, largaram os seus pais e foram com Jesus. Esse é o coração de uma pessoa que entende o chamado de Cristo Jesus na sua vida. Talvez hoje você esteja me perguntando, mas eu vou largar tudo que eu tenho para seguir Jesus, meu emprego, minhas coisas? Olha, eu vou dizer para vocês e para todos nós, que aqueles homens foram chamados para ser discípulos, para ser apóstolos, seguidor de Jesus, assim como eu e você somos chamados. Cada um tem uma missão na nossa vida de largar, de deixar. Talvez você tenha que deixar um mau hábito na sua vida, o excesso de bebidas, de drogas, vício, dos cigarros. Talvez você tenha que deixar o vício do trabalho excessivo na sua vida, a ganância você precisa deixar, o materialismo te consome, o egoísmo te consome muitos de nós. Talvez essas coisas, essas redes que nós precisamos largar para seguir Jesus. Isso mostra um coração disposto para Cristo Jesus. E esses homens largaram as redes naquele momento de Marcos 1. E aqui em João a gente vê Jesus dizendo, pegue a rede e joguem a rede. Você vê momentos diferentes e os homens obedecem. Lá em Marcos 1, Jesus falou, largue a rede. Aqui, Jesus estava falando, aqui em João 21, dizendo, pegue a rede e joguem a rede. E eles obedeceram a Cristo Jesus em ambas as situações. Isso é algo muito importante para a gente entender, compreender
e praticar. Aprender com esses homens a obedecer a Deus sem demorar na nossa decisão de Cristo Jesus. E quando a gente obedece a Deus sem demora, o resultado é imediato. Deus traz esse resultado para nós de obediência e Ele enche as nossas redes quando a gente obedece de imediato. O fato deles terem obedecido de imediato e ter ido jogar a rede no local que Jesus falou, do lado direito do barco, eles encheram a rede. E a gente enche as nossas redes quando a gente obedece de imediato. E enche as nossas redes, a nossa vida de alegria, de paz, de gratidão, de perdão, de amor, de fé. Essas são as redes que de fato a gente precisa encher em nossas vidas cada dia. Ainda mais nesse tempo de pandemia que nós estamos vivendo, de falta de fé para alguns, de esperança para outros. Essa rede vai encher de fé e de esperança quando a gente decide obedecer a Cristo Jesus. Deus sempre abençoa um coração obediente. Lembra-se que eles pegaram 153 grandes peixes naquela rede. Imagina a quantidade. No versículo 9 fala que quando eles desembarcaram, tinha peixe assado para eles. Imagina, Jesus não precisava daqueles peixes pescados para ele assar. Jesus multiplica. Jesus tem o poder de multiplicar o pão, o peixe, o que for. Em João 6,35, vocês podem anotar para ler, Jesus fala: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca mais terá fome. Jesus é o próprio pão. Ele pode transformar pedra em pão e tudo mais para nós. Também em Mateus 14, versículo 13 ao 21, Jesus multiplica pães e peixes para multidões. 5.000 pessoas na primeira vez, 4.000 homens na outra, sem contar mulheres e crianças. Jesus é o grande multiplicador. Jesus só queria mostrar para eles ali que aquilo que ele estava fazendo era algo que ele já havia feito, né? Jesus já havia multiplicado os peixes, já havia multiplicado os pães uma vez. Jesus já tinha feito outros milagres e estava chamando a atenção deles ali a lembrar quem de fato era Jesus. Quero ler com vocês, para os que chegaram um pouco atrasado, aí em João 21, versículo 10 e 11, vamos ler junto. Versículo 10 e 11 de João 21. Olha o que ele fala: disse-lhe Jesus: traga alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Olha, isso é muito interessante a gente poder observar. Não está aqui por acaso que está dizendo que a rede não se rompeu, embora tivesse tantos peixes. Você sabe por que isso está aqui? Para nos ensinar. Olha outra passagem em Lucas 5, para a gente entender. Lucas capítulo 5, vamos entender por que é importante essas palavras, que a rede não se rompeu. Lucas 5, versículo 4, vamos ler junto. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lance a rede para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Aqui foi uma outra pescaria em que eles estavam pescando, pegaram tanta quantidade de peixe que a rede se rompeu, a rede estava rasgando. E aí o que a gente aprende com isso, né? Aqui, que 153 grandes peixes são muitos peixes. Grandes peixes, um peixe grande, ele pode chegar a 20 quilos, 30 quilos, depende. Peixes podem dar
100 quilos. Essa rede estava bem pesada, mas a rede não se rompeu. Imagina uma rede dentro d'água, cheia de peixe, se ela se rasga ou se ela se rompe, aqueles peixes vão embora literalmente das suas mãos, e fica aquela sensação de culpa, né? Fica aquela sensação de por que eu não fiz diferente, por que eu não peguei uma rede mais forte, por que eu não reforcei essa rede. Quem é pescador vai saber. De repente você está pescando apenas com um anzol ou uma vara, e aí você está lá pescando e pega aquele peixe fisga ali. Eu vejo muito meu cunhado lá e minha esposa pescando, e às vezes tira sarro deles que eles não pegam muito peixe, mas eles conseguem pegar algumas vezes, e às vezes também o peixe solta do anzol, ou a linha quebra, e o fato do peixe ter fisgado ali, a linha quebrou, soltou, já fica aquela sensação, caramba, por que eu não coloquei uma linha mais forte? Imagina esses homens aqui se os peixes tivessem ido embora, uma vez que estavam ali já tudo na mão deles. A rede não se rompeu porque Jesus estava ali dando uma lição para eles, né, de como eles poderiam confiar que Deus iria suprir a necessidade deles. E assim como às vezes a rede se rompe ou não se rompe, a gente pode trazer um paralelo para a nossa vida. De repente nossa vida está dando tudo certo, tudo dentro do conforme, aí de repente vem uma doença em nossas vidas, né? É como se a rede se rompesse, tirasse aquilo que você tem. Eu lembro muito bem na minha família, né? Quando a gente estava indo tudo muito bem, a minha esposa teve lúpus, e foi como se tivesse a saúde na mão, o futuro todo na mão, e foi embora. Eu lembro da minha mãe, quando estava tudo bem com toda a família, ela teve um câncer, né? Um amigo que se vai, é algo assim que vem na nossa vida. Mas mesmo quando essas coisas acontecem, é como se o peixe está na rede e vai embora. É Deus chamando a atenção da gente, fortalecendo a gente para as próximas pescarias. Quando eles pescaram aqui em Lucas 5, versículo 6, e a rede se rasgou, com certeza eles fortaleceram as suas redes, colocaram o nalho mais forte para poder pescar novamente. E aqui eles então conseguiram pegar peixes maiores, peixes grandes, e a rede não se rompeu. E eu penso que Deus está treinando a gente o tempo todo e nos fortalecendo para os tempos futuros que virão. Eu queria encorajar todos nós a suportar o momento que a gente está passando, com fé em Jesus, com coragem, com determinação, porque Deus é quem está conosco o tempo todo e vai nos abençoar o tempo todo. E como passar por situações difíceis, seja resistente a situações. Não deixa romper a sua fé, não deixa romper a sua esperança, não deixa romper a sua gratidão. E a gente pode aprender muito aqui com esses homens, a forma como eles obedeceram o que Jesus estava falando para eles fazer, e nós podemos fazer o mesmo, obedecendo a palavra de Deus. E eu quero ler com vocês aqui mais uma escritura, que o mesmo apóstolo Pedro falou, e era esse mesmo Pedro que estava lá nesse momento. Atos 4, versículo 12. Vamos ler junto. A palavra de Deus diz assim, Atos 4, 12. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Olha que coisa poderosa. Pedro fala que não, em nenhum outro há salvação. A salvação vem somente em Cristo Jesus. De Cristo Jesus é a nossa alegria, é a nossa salvação. E Pedro, o que Pedro fez ali e o que ele está dizendo aqui, a gente deve repetir, pregar e falar para as outras pessoas. Precisamos repetir o que Pedro falou aqui, que Jesus é a salvação e que não há em nenhum outro a salvação em nenhum outro lugar. E a gente poder obedecer falando desse grande Jesus, esse grande Cristo que faz tudo por nós, é o que nos supre, é o que nos protege, é o grande provedor
de todas as nossas vidas. Então é com isso que eu queria terminar, encorajando a todos com essa escritura da grande pescaria, que a gente possa ter uma excelente semana, um dia maravilhoso, com essa confiança e obediência ao nosso Deus Todo-Poderoso. Um grande beijo para todos, um abraço, que Deus possa confortar todos os nossos corações. Amo vocês. Tchau. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Vou voltar atrás, tá decidido, definido, eu quero é mais a vida, quero a vida verdadeira com uma razão, com seriedade que sem amizade não dá certo não, dá certo não. Quem quer conquistar, tem que ir a lutar, sem medo. Então, meu caro, não dá pra parar. Com toda a coragem, com muita vontade, podemos voar. Vamos voar. Saindo do chão, animando seu irmão. Verá que a real felicidade tá na nossa mão. Na nossa mão. Não desça da cruz e verá a glória, a luz. A gente vai vencer. Não desista, conte o que há de bom. Cante em alto som, faça a diferença, mostre seu valor. Marque muitas vidas onde você for. Seja a inspiração. Teu amor não é em vão. Vai nessa que é hora de você buscar. Agora que é hora de acreditar.
crer, a gente vai crescer, espalhar esse milagre pelo mundo. Você vai ver, você vai ver. Vivendo a nossa causa com muita paixão, ajudando, acrescentando cada um com nossa convicção, a nossa convicção. Não basta sonhar, tem que ir a lutar, sem medo. Então, meu caro, coisa pra valer. Muita gente tá andando e respirando e nem sabe por quê. Sabe por quê? Porque é preciso entender na vida algo mais, entender e dar valor ao que não se desfaz, que nunca se desfaz. Não desça da cruz e ver a glória, a luz. A gente vai vencer. Não, não desista. Conte o que há de bom. Cante em alto som. Faça a diferença, mostre seu valor. Marque muitas vidas onde você for. Seja inspiração. Teu amor não é em vão. Vai nessa que é hora de você buscar. Agora que é hora de acreditar.